Bem, eu sei que você tá achando o trap cansativo, paia, repetitivo, chato. Isso é uma realidade que não sei se corresponde à verdade, porém a percepção é um fato. Então nós vê o público falando isso nas redes sociais, Instagram, Twitter, nós vê rappers falando sobre isso, nós vê o pessoal do TikTok falando sobre isso, até a galera do YouTube aqui, os meus colegas de trabalho e eu também falando sobre isso, e meio que eu nunca consigo confirmar isso de fato pra vocês, porque eu sou uma pessoa que trabalha com isso. Então, basicamente, eu tenho que ouvir muito mais músicas de trap do que vocês. Então, talvez pra mim esteja soando chato por causa do trabalho. Trabalho é chato, normalmente. E foi em um dia chato de trabalho, onde eu estava completamente saturado de pesquisa, que recomendou pra mim uma música chamada Última Jamba. Olhei o nome do artista era Link do Zap, não era um nome estranho pra mim, porque eu já tinha ouvido falar sobre ele, porém eu nunca tinha ouvido nada, e sinceramente eu nem estava disposto a ouvir, eu iria ignorar mesmo. Porém eu parei o mouse em cima, e eu percebi que o videoclipe começa com um cara sentado no metrô. Eu achei extremamente diferente isso atiçou a minha curiosidade, e eu acabei abrindo a música. E a primeira coisa que eu achei fantástico na música foi o sample. Eu não conhecia o sample, fui atrás aqui, né, pro quadro de sample do canal. E basicamente é o sample de uma abertura de anime. E é fantástico esse sample conseguir encaixar tão bem na música, porque além de ser um sample de voz que já é difícil de encaixar, e é difícil também o pessoal usar esse tipo de sample, ainda assim é uma voz em japonês, pelo menos eu acho. E o sample não tá ali só por estética sonora, ele também faz sentido com a letra da música. Eu gostei tanto desse sample que eu fui até seguir lá o editeiro, que foi uma das pessoas que produziu essa música junto com o Link. E eu tava tão encantado com o sample que a primeira vez eu não prestei atenção tanta na letra. Até que ouvindo mais algumas vezes eu vi como que essa lírica é extremamente bem construída, principalmente a parte do começo. Me encontrar no metrô, me dá seu último abraço, me dá seu último beijo, segura uma vez meu braço, tipo anime de romance. Me encontrar no metrô, me dá seu último abraço, me dá seu último beijo, segura uma vez o meu braço, tipo anime de romance. Então, logo no primeiro verso, ele deixa claro que é o fim de algum tipo de relacionamento. Então, quando ele fala último abraço e último beijo, se é o último, é o fim, certo? E esse verso dá muito mais sentido à questão do videoclipe ser iniciado ali no metrô e também sobre a questão do sample ser de anime, né? Já que ele fala sobre ela segurar o braço dele como se fosse um anime de romance. Então, ao mesmo tempo que ele consegue colocar bastante sentimento nessa despedida, ele consegue mostrar ali algumas coisas que essa outra pessoa gosta, por exemplo, o anime, e no verso seguinte ele fala sobre ela gostar de energético de manga e ele saber que esse é o favorito dela. E ele tem uma carta na manga para acabar com esse momento triste. Já que ele não vai conquistar ela, ele pede o isqueiro emprestado e os dois fumam a última jamba. E é no momento exato que ele fala a última jamba, que escreve o nome da música na tela e que o beat explode. Eu não vou te conquistar, me empresta um isqueiro, então fuma a última jamba. Eu entendo as crianças. Então é fantástico como do início até esse momento ele faz toda uma construção da música para criar esse clímax, para apresentar o nome da música. Então ele fala último beijo, último abraço, tudo mais, aquele momento triste, até que tem a virada de chave, que é o momento que ele não vai mais conquistar ela, e ele pede isqueiro para fumar a última jamba, dando sentido ao nome da música. E a partir desse momento, a letra se desprende dessa história que estava sendo contada e vira uma mistura de coisas, como a sua vivência na rua, as suas referências e também alguns ataques a outras pessoas. E bem, eu gostei bastante como as rimas dessa música não são rimas óbvias e a questão de referências. Referências é uma das coisas que eu mais gosto, já gostava bastante no Boom Bap, porém no trap não é uma coisa que está tão presente, então quando alguém faz e faz bem feito, eu gosto muito. Bem, quando eu conheço a referência, eu acho foda. Quando eu não conheço, eu fico curioso e vou pesquisar e vou buscar. Um exemplo, magro tipo puro osso, eu vou te passar a minha foice. Magro tipo puro osso, você gosta, eu vou te passar a minha foice. Então ele pega o fato de ser magro, e aparentemente é uma coisa que o pessoal criticava ele, porque está presente de novo nessa música em outro verso, e também está presente em outras músicas que eu ouvi dele, e basicamente ele fala
que ele é tipo puro osso, que pra quem não sabe é a morte do desenho Billy Mandy. Inclusive eu conheci esse desenho por causa de uma referência que o Baco fez em Poetas no Topo 2. Então quando ele fez essa referência eu achei foda. Ele é mago, tipo puro osso, e o puro osso tem uma foice, então ele vai passar a foice. E quando eu não conheço a referência, porém eu gosto da música e eu quero entender, eu fico curioso, então eu vou atrás. Exemplo, verso onde ele fala: esmago o otário igual burrito bisum, faço mágica, eu me sinto abrum. Esmago o otário igual burrito bisum, faço mágica, eu me sinto abrum. Quebro barras, mas não sei o que vum. Então eu fui pesquisar para ver quem era Burrito Bisum. E aí eu descobri que era um jogo que tem um personagem que é bem forte e basicamente ele bate nos inimigos dele. E aí eu pesquisei para ver quem era a Brum e eu vi que é uma personagem de Winx que provavelmente faz mágica, né? Então é extremamente gratificante quando você já conhece a referência e também quando você pesquisa e entende a música. É algo que faz a música ter mais personalidade. A música fica mais profunda e também divertida de ouvir. E meio que eu sinto que é isso que faz falta no trap brasileiro atualmente. Parece que todos os rappers ali, a maioria deles, tem uma personalidade extremamente igual. Parece que veio do mesmo lugar, que assistiu a mesma televisão, que ouviu as mesmas coisas. Então falta um pouco de personalidade. E tipo, isso que cria sua personalidade e te diferencia dos outros. Porque querendo ou não, a arte é questão de tudo que você viveu condensado ali no tipo de arte que você faz. Se for música, é música. Se for fotografia, é fotografia. Se for pintura, é pintura. Mas é meio que uma expressão sua. Então não faz sentido a cena ter uma personalidade só, onde todo mundo tá mirando ali a mesma coisa. E a questão também de não ter vergonha das suas referências, porque ela é quem você é. Então se ele cita Billy Mandy, se ele cita o Burrito Bison, que eu ainda não sei muito quem é, isso faz questão da personalidade dele. Ele tá expondo um pouquinho ali as coisas que ele gosta, entendeu? Mas voltando a falar sobre a última Jamba. A música meio que não esfria, ela te entretém do início ao fim, então sempre tem uma coisa nova ali, e todo final de música do Link, pelo que eu percebo, ele dá uma puxada pra cima na música, então a música acaba numa vibe bem alta. Nesse caso, foi a parte do Duke Duke. Todos os versos do final ali termina com Duke Duke, até a hora que começa uma repetição, Duke 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 Duke. E aí quando eu tô me perguntando que porra que é Duke Duke, vem um sample do MC Magrinho falando: é o impacto do meu saco batendo na sua boca. E bem, foi a partir desse som que eu comecei a pesquisar outras músicas do Link do Zap, e aí eu pesquisei algumas músicas de alguns outros artistas ali que era perto dele, por exemplo, o pessoal do Quebrada Boys, que aparentemente é uma mob que ele faz parte, e até outros que não tinha nada a ver com isso. E foi um momento de descoberta pra mim, porque eu descobri um monte de artista com muita personalidade, cada um com o seu jeito de cantar, com as suas referências e as suas vivências. E bem, tem alguns que eu até não curti muito, mas não era questão de ser ruim ou então ser saturado ou parecido. Eu só não gostei porque eu não me identifiquei muito, meio que eu não tava nesse mesmo clima, então eu só não era público-alvo. Mas cada um desses artistas que eu fui descobrindo, eu vi que eles tinham um diferencial da cena tradicional que nós conhecemos. E bem, eu realmente acredito que isso possa ser o começo de uma nova geração do trap nacional, porque essa galera ele já vem trazendo algo diferente, ao contrário da cena atual que aparentemente está saturando e cada vez vai saturar mais, e também a questão desse pessoal trazer um outro público. Exemplo, alguns deles têm músicas com milhões de views, porém não entra na bolha trap, então não é postado pelas páginas de trap e tudo mais, enquanto tem alguns outros undergrounds que tem 200 mil views, essas coisas assim, porém que já tá no radar da cena ali, já é postado e nós já escuta falar, e aí esse artista que já é uma das promessas ali estoura, basicamente o público de trap vem ouvir ele. Agora, o Link do Zap, entre outros, são diferentes. Eles estão em um movimento dentro do movimento e basicamente eles estão crescendo com um público que não é exatamente o mesmo público. E isso me traz um sentimento de nostalgia. Parece que eu tô ali em 2016 e 2017, quando estava começando ainda o movimento trap, um pessoal que gosta de trap, e basicamente eles eram completamente underground assim. E bem,
Por mais que eu, vocês e uma porrada de gente tá achando o trap saturado, cansativo, tudo mais, bem, eu tô começando a ver um pouco de esperança no futuro. Eu olho para o futuro e agora eu consigo enxergar um futuro com a nova geração. E sinceramente, o futuro do trap nacional pode ser brilhante. Bem, eu quero agradecer primeiramente todos vocês que chegaram aqui no final do vídeo e falar para vocês que eu pretendo fazer mais vídeos sobre o Link do Zap. Isso foi só um pedaço de uma música, porém eu queria analisar mais músicas dele, entre outros caras também underground que eu tô ouvindo bastante. Mas lembrando, todo vídeo que é sobre alguém do underground sempre é bastante arriscado para mim, já que o canal é minha renda, né? Então vou pedir para você que gosta bastante desse canal e desses vídeos, virar membro do canal, que assim você me ajuda a sobreviver sem depender de eu fazer vídeo tentando hypar. Então eu meio que fico livre para falar um pouco mais sobre underground sem preocupar tanto com a renda. Mas se não der, negou o que tem. O importante é nós aqui junto no que vem. Então se inscreve no canal e deixa um like. Falou!